O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Kshatrartha Partha. Capítulo 176. Lenda de Visvamitra e Vasistha, linhagem. Vaisampayana continuou. Ouvindo isso, Arjuna disse: ó Gandharva, de onde surgiu a hostilidade entre Visvamitra e Vasistha, ambos os quais moravam em um eremitério celeste? Ó, conta-nos tudo sobre isso. O Gandharva respondeu: ó Partha, a história de Vasistha é considerada como um Purana, lenda, em todos os três mundos. Ouve-me enquanto eu a narro integralmente. Havia, em Kanyakurja, ó touro da raça Bharata, um grande rei de fama mundial chamado Gadi, o filho de Kusika. O virtuoso Gadi teve um filho chamado Visvamitra, um vencedor de inimigos, possuidor de um exército grande e muitos animais e veículos. E Visvamitra, acompanhado por seus ministros, costumava passear em busca de veados pelas florestas profundas e pitorescas. Samvarana agradou por meio de penitências ascéticas ao auspicioso senhor Vivasvati, pela ajuda do poder ascético de Vasistha. E Samvarana, aquele touro entre homens, com os devidos ritos tomou a mão de Tapati naquele leito da montanha que era frequentada pelos celestiais e Gandharvas. O sábio real, com a permissão de Vasistha, desejou divertir-se com sua mulher naquela montanha. E o rei fez Vasistha ser proclamado seu regente em sua capital e reino, nas florestas e jardins. E despedindo-se do monarca, Vasistha o deixou e foi embora. Samvarana, que ficou naquela montanha como um celestial, divertiu-se com sua mulher nas florestas e vegetações naquela montanha por 12 anos completos. E, o melhor dos Bharatas, o Deus de 1000 olhos, não derramou chuva por 12 anos na capital e no reino daquele monarca. Então, ó destruidor de inimigos, quando a estação de seca se expandiu, o povo daquele reino, como também as árvores e animais pequenos, começaram a morrer rapidamente. E durante a continuação daquela seca terrível, nenhuma gota de orvalho caiu do céu e nenhum grão cresceu. E os habitantes, em desespero, e afligidos pelo medo da fome, deixaram suas casas e fugiram para todas as direções. E as pessoas famintas da capital e do país começaram a abandonar suas esposas e filhos e ficaram indiferentes umas às outras. Com as pessoas estando afligidas pela fome, sem um bocado de comida e reduzidas a esqueletos, a capital se parecia muito com a cidade do Rei dos Mortos, cheia somente de seres fantasmagóricos. Ao contemplar a capital reduzida a esse estado, o ilustre e virtuoso e melhor dos rishis, Vasistha, estava decidido a encontrar uma solução e devolver a cidade àquele tigre entre reis, Samvarana, junto com sua mulher, depois de o último ter passado assim muito tempo em um período de solidão e reclusão. Depois que o rei tinha entrado em sua capital, as coisas se tornaram como antes, pois, quando aquele tigre entre reis voltou para o seu próprio lugar, o Deus de 1000 olhos, o matador de asuras, despejou chuva em abundância e fez os grãos crescerem. Revivificada pela principal das almas virtuosas, a capital e o país ficaram animados com extrema alegria. O monarca com sua mulher, Tapati, mais uma vez realizou sacrifícios por 12 anos, como o senhor Indra, deus da chuva, realizando sacrifícios com sua esposa, Sachi. O Gandharva continuou: essa, ó Partha, é a antiga história de Tapati, a filha de Vivasvati. É por causa dela que tu és chamado de Tapatya. O rei Samvarana gerou em Tapati um filho chamado Kuru, que foi o principal dos ascetas. Nascido na linhagem de Kuru, ó Arjuna, tu deve ser chamado de Tapatya. Capítulo 177. Continua. Vaisampayana disse: aquele touro entre os Bharatas, Arjuna, ouvindo as palavras do Gandharva, foi inspirado com sentimentos de devoção. O Gandharva então continuou a história: o rei Visvamitra sempre ia à floresta matar veados e javalis selvagens. Uma vez, enquanto for em busca de veados, o rei ficou fraco com o esforço e a sede. O monarca chegou naquele estado no retiro de Vasistha, e o abençoado e ilustre Rishi, vendo chegar, reverenciou com sua homenagem aquele melhor dos homens, o rei Visvamitra.
E ó Bharata, o rishi saudou o monarca por lhe oferecer água para lavar seu rosto e pés, e árgia, e frutas selvagens, e manteiga clarificada, pois o ilustre rishi tinha uma vaca capaz de produzir qualquer coisa que fosse desejada dela. Quando ela era bordada, dizendo, ó, ela sempre produzia o artigo que era procurado. E ela produzia várias frutas e grãos, selvagens ou crescidos em jardins e campos, e leite, e muitas iguarias nutritivas excelentes cheias das 6 diferentes espécies de suco, gosto, e semelhantes ao próprio néctar, e vários outros tipos de coisas agradáveis, ó Arjuna, de gosto ambrosíaco para beber e comer, e para lamber e chupar, e também muitas pedras preciosas e mantos de vários tipos. Com esses objetos desejáveis em profusão o monarca foi reverenciado. E o rei com seu ministro e tropas ficou muito satisfeito. E o monarca maravilhou-se contemplando aquela vaca com 6 membros elevados e belos flancos e quadris, e 5 membros que eram largos, e olhos proeminentes como os da rã e bela em tamanho, e úberes grandes, e feitura impecável, e orelhas retas e erguidas, e chifres bonitos, e cabeça e pescoço bem desenvolvidos. E, o príncipe, o filho de Gade, satisfeito com tudo e elogiando a vaca chamada Nandini, dirigiu-se ao rishi, dizendo, ó Brahmane, ó grande Muni, dá-me tua Nandini em troca de 10.000 vacas, ou do meu reino. Desfruta do meu reino, ao me dar a tua vaca. Ouvindo essas palavras de Visvamitra, Vasishtha disse, ó impecável, esta vaca tem sido mantida por mim por causa dos deuses, convidados e pitris, como também para meus sacrifícios. Eu não posso dar Nandini nem em troca do teu reino. Visvamitra respondeu, eu sou um kshatriya, mas tu és um brahmane dedicado a ascetismo e estudo. Há alguma energia em brahmanes que são pacíficos e que têm suas almas sob perfeito domínio? Quando tu não me das o que eu desejo, nem mesmo em permuta por 10.000 vacas, eu não abandonarei a prática da minha classe, eu pegarei tua vaca à força. Vasishtha disse, tu és um kshatriya dotado de força de braços. Tu és um monarca poderoso. Ó, faze rapidamente o que tu desejas, e não pares para considerar sua justeza. O Gandharva continuou, assim tratado por Vasishtha, Visvamitra, o Partha, então agarrou à força Nandini, aquela vaca, branca, como o cisne ou a lua, e tentou levá-la embora, afligindo-a com chicotes e perseguindo-a de outras maneiras. A inocente Nandini então começou, o Partha, a mugir de modo comovente, e se aproximando do ilustre Vasishtha, ficou perante ele com a face erguida. Embora perseguida muito cruelmente, ela se recusou a deixar o retiro do rishi. Vendo-a naquela situação difícil, Vasishtha disse, ó amável, estás mugindo repetidamente e eu estou ouvindo os teus gritos. Mas, o Nandini, quando Visvamitra está te levando embora à força, o que eu posso fazer sobre isso, sendo um brahmane clemente? O Gandharva continuou, então, ó touro da raça Bharata, Nandini, alarmada à visão das tropas de Visvamitra e apavorada pelo próprio Visvamitra, aproximou-se ainda mais do rishi, e disse, ó ilustre, por que és tão indiferente ao meu pobre ser afligido com os açoites das tropas cruéis de Visvamitra e chorando tão deploravelmente como se não tivesse um mestre? Ouvindo essas palavras da reclamante e perseguida Nandini, o grande rishi não perdeu a paciência nem voltou atrás em seu voto de bondade. Ele respondeu, o poder do kshatriya jaz em sua força física, ou do brahmane na benignidade. Porque eu não posso desistir da bondade, vai, o Nandini, se quiseres. Nandini respondeu, tu te descartas de mim, ó ilustre, que falas assim? Se tu não me expulsares eu não posso, ó Brahmane, ser levada embora à força. Vasishtha disse, ó abençoada, eu não te expulso. Fica se puderes. Ó, lá está teu bezerro, atado com uma corda forte, e agora mesmo sendo enfraquecido por ela. O Gandharva continuou, então a vaca de Vasishtha, ouvindo a palavra fica, ergueu a cabeça e pescoço, e tornou-se terrível de olhar. Com olhos vermelhos de raiva e mugindo repetidamente, ela então atacou as tropas de Visvamitra por todos os lados. Afligida pelos açoites deles e correndo para lá e para cá com aqueles seus olhos vermelhos, a ira dela aumentou. Queimando de raiva, ela logo se tornou terrível de olhar como o sol em sua glória ao meio-dia.
e de seu rabo ela começou a despejar uma chuva de carvões ardentes em volta. Em instantes depois de sua cauda ela produziu um exército de palhavas, e de seus úberes um exército de drávidas e sacas, e de seu útero, um exército de havanas, e de seu excremento um exército de savaras, e de sua urina, um exército de canches, e de seus lados, um exército de savaras. E da espuma de sua boca saíram hostes de paundras e quiratas, e havanas e sinhalas, e as tribos bárbaras de casas e chivucas e polidas e chinas e unas com queiralas, e outros numerosos mlechas. E aquele vasto exército de mlechas em vários uniformes, e armado com várias armas, tão logo surgiu para a vida, se organizando para o combate a visão de Visvamitra, atacou os soldados do monarca. E tão numerosa era aquela hoste mlecha que cada soldado específico de Visvamitra foi atacado por um bando de 6 ou 7 de seus inimigos. Atacadas por uma chuva poderosa de armas, as tropas de Visvamitra romperam-se e fugiram, tomadas de pânico, em todas as direções, diante de seus próprios olhos. Mas, ó touro da raça Bharata, as tropas de Vasishta, embora excitadas pela cólera, não tiraram a vida de ninguém das tropas de Visvamitra. Nandini simplesmente fez o exército do monarca ser derrotado e partir. E impelidos a 27 milhas completas do retiro, tomados de pânico, eles gritaram alto e viram que ninguém podia protegê-los. Visvamitra, vendo essa façanha extraordinária que resultava da destreza de um Brahmane, ficou aborrecido com destreza kshatriya e disse: "Oh, que vergonha para a destreza kshatriya! A destreza Brahmane é a verdadeira destreza. Ao julgar a força e a fraqueza, eu vejo que o ascetismo é a verdadeira força." Assim dizendo, o monarca, abandonando seus grandes domínios e esplendor real e dando as costas a todos os prazeres, fixou a mente no ascetismo. Coroado com sucesso em ascetismo e enchendo os 3 mundos com o calor de suas penitências ascéticas, ele afligiu todas as criaturas e finalmente se tornou um Brahmane. O filho de Kusika finalmente bebeu soma com o próprio Indra, no céu. Capítulo 178. Vasishta incapaz de se matar. O Gandharva continuou: havia, ó Partha, o rei neste mundo, chamado Kalmashapada, que era da linhagem de Ikshvaku, inigualável em coragem sobre a terra. Um dia o rei foi de sua capital às florestas para propósitos de caça, e aquele destruidor de inimigos perfurou, com suas flechas, muitos veados e javalis selvagens. E naquelas florestas profundas o rei também matou muitos rinocerontes. Envolvido nesse esporte por algum tempo o monarca ficou muito cansado e finalmente desistiu da caçada, desejando descansar um pouco. O grande Visvamitra, dotado de energia, tinha, pouco tempo atrás, desejado fazer daquele monarca seu discípulo. Como um monarca, afligido com fome e sede, estava procedendo através das florestas, ele veio cruzar com aquele melhor dos rishis, o filho ilustre de Vasishta, que seguia pelo mesmo caminho. O rei, sempre vitorioso em batalha, viu aquele Muni que portava o nome de Saktri, aquele propagador ilustre da linhagem de Vasishta, o mais velho dos 100 filhos de grande alma de Vasishta, vindo na direção oposta. O rei, vendo-o, disse: "Fica fora do nosso caminho." O rishi, dirigindo-se ao monarca de uma maneira conciliadora, disse gentilmente: "Ó rei, este é meu caminho. É a regra eterna de moralidade indicada em todos os tratados sobre dever e religião que um rei deve sempre abrir caminho para Brahmanes." Desse modo eles se dirigiram um ao outro a respeito de seu direito ao caminho. Sai do caminho, foram as palavras que eles disseram um ao outro. O rishi, que tinha razão, não cedeu, nem o rei cedeu a ele por orgulho e raiva. Aquele melhor dos monarcas, enfurecido com Rishi, recusando-se a ceder a ele o caminho, agiu como um Rakshasa, batendo nele com o chicote. Assim chicoteado pelo monarca, aquele melhor dos rishis, o filho de Vasishta, foi privado de sua razão pela raiva, e rapidamente amaldiçoou aquele principal dos monarcas, dizendo: "O pior dos reis, já que tu oprimiste um asceta como um Rakshasa, tu deste dia em diante te tornarás um Rakshasa que subsiste de carne humana. Daí, o pior dos reis, tu vagarás pela terra aparentando forma humana."
Assim o Rishi Sakti, dotado de grande destreza, falou ao rei Kalmashapada. Naquela hora Visvamitra, entre o qual e Vasishtha havia uma disputa acerca do discipulado de Kalmashapada, se aproximou do local onde aquele monarca e o filho de Vasishtha estavam. E, ó Partha, aquele rishi de penitências ascéticas rígidas, Visvamitra de grande energia, se aproximou do par, sabendo por seu discernimento espiritual que eles tinham estado disputando um com o outro. Depois que a maldição havia sido pronunciada, aquele melhor dos monarcas soube que aquele rishi era o filho de Vasishtha e que era igual ao próprio Vasishtha em energia. E, ó Bharata, Visvamitra, desejoso de beneficiar a si mesmo, permaneceu naquele local, escondido da vista de ambos por se fazer invisível. Então aquele melhor dos monarcas, assim amaldiçoado por Sakti, desejando aplacar o rishi, começou a suplicar humildemente. E, ó chefe dos Kurus, Visvamitra, averiguando a disposição do rei, e temendo que a divergência pudesse acabar, mandou um Rakshasa entrar no corpo do rei. E um Rakshasa de nome Kinkara então entrou no corpo do monarca em obediência à maldição de Sakti e à ordem de Visvamitra. E sabendo, ó destruidor de inimigos, que o Rakshasa tinha possuído mesmo o monarca, aquele melhor dos rishis, Visvamitra, então deixou o local e foi embora. Pouco tempo depois, ó Partha, o monarca, possuído pelo Rakshasa e terrivelmente afligido por ele, perdeu toda a sua razão. Naquela época um Brahmane viu o rei nas florestas. Afligido pela fome, aquele Brahmane pediu ao rei uma comida com carne. O sábio real, Kalmashapada, aquele destruidor de amigos, respondeu ao Brahmane, dizendo: fica aqui, ó Brahmane, por algum tempo. Ao voltar eu te darei qualquer comida que desejares. Tendo assim falado, o monarca foi embora, mas o Brahmane lá ficou. O rei de grande alma vagou por algum tempo em divertimento, segundo sua vontade, finalmente entrou em seus aposentos internos. Assim, acordando à meia-noite, e se lembrando de sua promessa, ele convocou seu cozinheiro e falou a ele sobre a promessa ao Brahmane que estava na floresta. E ele ordenou, dizendo: corre àquela floresta. Um Brahmane espera por mim na esperança de comida. Vai o entretém com comida e carne. O Gandharva continuou, assim mandado, o cozinheiro saiu à procura de carne. Aflito por não ter achado nenhuma, ele informou ao rei de seu fracasso. O monarca, no entanto, possuído como estava pelo Rakshasa, repetidamente disse, sem escrúpulo de nenhum tipo: alimenta-o com carne humana. O cozinheiro, dizendo que assim seja, foi ao lugar onde os carrascos do rei estavam, e daquele lugar pegou carne humana e a lavou e cozinhou devidamente, e cobrindo com arroz cozido, a ofereceu àquele Brahmane faminto, dedicado a penitências ascéticas. Mas aquele melhor dos Brahmanes, vendo com sua visão espiritual que aquela comida era pecaminosa e, portanto, indigna de ser comida, disse estas palavras com os olhos vermelhos de raiva: porque aquele pior dos reis me oferece comida que é pecaminosa e indigna de ser comida, portanto aquele desgraçado terá ele mesmo um gosto por essa comida. E se tornando ávido por carne humana, como amaldiçoado por Sakti antigamente, o canalha vagueará pela terra, alarmando e atormentando de várias maneiras a todas as criaturas. A maldição, portanto, sobre aquele rei, assim repetida uma segunda vez, tornou-se muito forte, e o rei, possuído por uma tendência rakshasa, logo perdeu todo o juízo. Pouco tempo depois, ó Bharata, aquele melhor dos monarcas, privado de toda razão pelo Rakshasa dentro de si, vendo Sakti que o havia amaldiçoado, disse: porque tu pronunciaste sobre mim esta maldição extraordinária, portanto, eu começarei minha vida de canibalismo por te devorar. Tendo dito isso, o rei imediatamente matou Sakti e o comeu, como um tigre comendo o animal do qual gostava. Vendo Sakti assim morto e devorado, Visvamitra repetidamente incitou aquele Rakshasa, que estava dentro do monarca, contra os outros filhos de Vasishtha. Como um leão enfurecido devorando animais pequenos, aquele Rakshasa logo devorou os outros filhos do ilustre Vasishtha, que eram mais novos do que Sakti em idade.
Mas Vasishtha, sabendo que todos os seus filhos haviam sido mortos por causa de Visvamitra, pacientemente suportou sua dor como a grande montanha que suporta a terra. Aquele melhor dos Munis, aquele principal dos homens inteligentes, estava resolvido antes a sacrificar a sua própria vida do que exterminar, em fúria, a raça dos Kusikas. O Rishi ilustre se jogou do topo de Meru, mas ele caiu sobre a terra pedregosa como se essa fosse uma pilha de algodão. E, o filho de Pandu, quando o ilustre viu que a morte não resultou daquela queda, ele acendeu uma enorme fogueira na floresta e entrou nela prontamente. Mas o fogo, embora queimando brilhantemente, não o consumiu. O matador de inimigos, aquele fogo ardente lhe parecia frio. Então o grande Muni, sob a influência da dor, contemplando o mar, amarrou uma pedra pesada em seu pescoço e se jogou em suas águas. Mas as ondas logo o lançaram na terra. Finalmente, quando aquele Brahmane de votos rígidos não teve êxito em se matar de nenhuma maneira, ele voltou, com angústia no coração, para seu retiro.